Cumprimento a noiva do Cordeiro de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quero justificar inicialmente a ausência da minha família. Vida de pastor é uma bênção, né? A gente vem para um lado, a família fica em outro na casa do Senhor, mas estão envolvidos na obra do Senhor. Mais uma outra vez estaremos todos aqui, né? Na quinta-feira, no aniversário do pastor Severino, minha esposa esteve me acompanhando, a Andréia, e logo os nossos filhos serão conhecidos por vocês também. Eu já falei até com o presbítero Cláudio, já me sinto em casa. Na hora que foi cantar para os visitantes, já fiquei de pé, já bati palmas também, já me sinto em casa, pastor Severino. Amém? Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 9. Mateus, escrevendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo de número 9. Teremos os 4 últimos versículos deste capítulo, do versículo 35 ao versículo 38. Mateus 9, do versículo 35 ao 38. Você encontrou? Pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Falamos assim a poderosa, infalível e inerrante palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você pode se assentar, grato pela sua reverência à palavra de Deus, pela sua gentileza em me acompanhar em pé, porque daqui para frente eu fico em pé sozinho. Amém? Glória a Jesus. Mas falar em missões é sempre um desafio, porque apesar da gente perceber a realidade desta igreja, inclusive o que eu vou citar, uma das coisas que eu vou citar aqui está em um desses banners aqui dentro desta igreja, a gente percebe claramente a veia missionária da igreja. Mas é um desafio porque a gente não sabe o que já foi pregado aqui sobre missões, mas sabe o que Deus tem colocado em nosso coração para que a palavra de Deus seja pregada. E eu tenho a convicção plena de que eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E nada melhor do que começar o ano, começar a conscientização. E durante algum tempo, eu estava pastoreando uma igreja há 4 anos agora, e todas as vezes que nós nos reuníamos com um conselho ministerial, e eu usava o verbo conscientizar, e um dos presbíteros falou para mim assim: pastor, consciência a igreja já tem, perdoe-me a liberdade. E ele disse o seguinte: que a igreja precisa tomar vergonha e colocar em prática essa consciência. É sair da teoria e ir para a prática. Porque muitas das coisas que estarão sendo faladas aqui nesta noite, todos nós já sabemos. Mas parece que há um reset no final do ano, né? Parece que é o Ctrl Alt Del que acontece do dia 31 para o dia 1º, e a gente apaga tudo. A memória RAM, a memória mais curta, a memória mais volátil, ela desaparece, ela toma doril, não é? Mas eu estou aqui para reafirmar estas verdades na nossa vida, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Eu poderia começar esse sermão nesta noite usando alguns jargões, alguns chavões, para provocá-los à tarefa da obra missionária. Eu poderia usar alguns jargões, alguns chavões, algumas frases de efeito, tais como: a obra missionária nasceu no coração de Deus. O grande problema, queridos,
é que muito de missões ainda não desceu aos nossos corações. Que nasceu no coração de Deus, que está no coração de Deus, é fato. Isso é indubitável. Outra frase: a missão da igreja é fazer missões. Outra frase: o coração da igreja pulsa por missões. Que coisa bonita, né? Será que pulsa mesmo? Será que o seu coração pulsa? Porque a igreja ela não é somente quatro paredes, irmãos. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja ela não termina quando ela fecha as portas, apaga as luzes e nós vamos para casa. A igreja vai comigo, porque eu sou a igreja. Porque você é a igreja. Quando você está no trabalho, você é a igreja. Então eu pergunto: o coração da igreja pulsa por missões? Quantas aulas você já programou, planejou e está intercedendo para ganhar em 2017? Percebam, se nós olharmos aqui, quantas cadeiras cabem aqui, pastor Severino? 235, isso é matemático, né? Não é bem exato, então você contou 235, vamos dizer que existem aproximadamente 10 cadeiras que elas estão vagas, então 225. Se cada um dos irmãos que estão aqui, vamos dizer, suprimir aí os visitantes, mais 10 aproximadamente, ou 15, e aí nós caímos para 210. 210, se você que está aqui nesta noite, que é membro desta igreja, que está ingressando na membresia desta igreja hoje, ganhar uma pessoa para Jesus, no final do ano o pastor Severino terá um problema que todo pastor almeja e ora para que aconteça. Pastor, ora para o problema? Ora para que aconteça o problema? Ora. Qual é o problema que o pastor ora? Por falta de espaço, porque tem muito crente dentro da igreja e não cabe mais e tem que ampliar. Eu quero profetizar isso na sua vida, que você vai ganhar pelo menos uma alma para Jesus neste ano de 2017. Eu acho que eu estou falando grego, não é? Eu estou falando em hebraico, em esperanto, uma língua morta. Eu vou dizer de novo, eu quero que você preste atenção agora. Eu profetizo que você em 2017 vai ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Esta igreja pode dobrar de tamanho da membresia em nome de Jesus, mas para isso o coração da igreja precisa pulsar por missões. Outra frase de efeito: o mundo clama por missionários. Isso é fato também, irmãos. Outra frase de efeito: a igreja que não evangeliza se fossiliza. Ela não vira fóssil, ela se fossiliza porque ela acaba virando fóssil, estátua, ela fica parada. Você já foi a algum museu? Já teve a oportunidade de ver coisas do passado, múmias, esqueletos de dinossauro? Você diz o seguinte: como era grande esse dinossauro, como era grande esta baleia. E se nós não ganharmos almas para Jesus, alguém vai apontar para nós e vai dizer: como era bonita esta igreja. Mas a igreja é viva, a igreja é poderosa, a igreja está em Cristo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, e nós sairemos e ganharemos vidas para Jesus. Outra frase: não é possível orar venha ao teu reino sem nunca dizer envia-me a mim. Eu não posso clamar pelo reino de Deus vindo se eu não me entregar para ser usado em prol deste reino. Eu poderia também usar frases famosas de figuras cristãs expoentes a fim de estimulá-los a fazer missões. John Wesley, ele disse uma certa vez que o mundo é a minha paróquia. The world is my parish. Ele estava dizendo: o mundo é o campo que eu tenho diante de mim para pregar, para falar do amor de Deus. David Livingstone, está ali a frase dele: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. John Carey, arcebispo da igreja anglicana na Inglaterra, disse: uma igreja não existe para si mesma, mas sim para o mundo. Outra frase de David Livingstone: a qualquer lugar, contanto que seja para frente e em Cristo. Eu poderia estimulá-los nessas frases, mas eu prefiro introduzir esta mensagem desta noite dizendo que eu sempre fiquei intrigado com as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11 versículo 1, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta frase de Paulo, ela me intriga, queridos, porque Paulo, em primeiro lugar, ele foi audacioso por arrogar a
si uma posição que exigia ou que se colocava como exemplo a ser seguido. E o mais ainda, ele se assemelhou a Jesus Cristo. Ele disse que os cristãos de Corinto deveriam imitá-lo, porque ele estava imitando Jesus. E isso me intriga porque Paulo era um homem de porte ministerial, fariseu de fariseus, um homem rigoroso em sua religião, perseguidor de cristãos. Eu estou lendo um livro de Charles Swindoll que fala sobre a biografia de Paulo. Ele diz: de terrorista, de caçador de cristãos a pregador do evangelho. Paulo poderia certamente ser acusado no seu tempo de ser um dos fundadores de uma célula terrorista em Israel, porque ele pedia cartas e ele recebia das autoridades do Sinédrio e entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres que não negavam o nome de Jesus. Paulo inclusive segurou roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão lá no capítulo 8, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era jovem, estudou os pés de Gamaliel, mas um homem que ele mesmo disse: eu fui salvo por último, o último dos apóstolos, como um abortivo. Ele encontrou Jesus no caminho para Damasco. Na verdade, Jesus o encontrou no caminho para Damasco, a ponto de ele cair do cavalo. Literalmente, Paulo caiu do cavalo quando encontrou-se com Jesus. E Jesus diz aquela célebre frase a ele de: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras versões, em outras palavras, no linguajar mais claro, você não pode resistir às esporas que estão sendo colocadas contra você. E Paulo reconhece a voz soberana de Jesus. Ela é inconfundível, queridos. Nem Paulo, que não conhecia Jesus, que não viu Jesus, que não ouviu os sermões de Jesus, que não viu a crucificação de Jesus, ele com o rosto prostrado em terra, ele diz: Senhor, quem és? Até Paulo reconheceu o senhorio de Jesus, e nós, nesta noite, nós precisamos literalmente reconhecer o seu senhorio para as nossas vidas, para fazermos missões. Então Paulo me intriga com a sua frase, que ele puxa para si uma responsabilidade. Sabe aquela coisa de bater no peito e dizer assim: está comigo? É o que Paulo estava dizendo: está comigo. Vocês querem se parecer com Jesus? Olhem para mim, sigam o meu exemplo, andem nas minhas meus passos, sigam a minha sombra, porque vocês estarão seguindo os mesmos passos de Jesus. E em segundo lugar, o apóstolo certamente disse essa frase. Ele disse para sermos seus imitadores, porque viu em Jesus muitas características que são referências de excelência para a vida de Cristo. Então, pastor Marcelo, você pode perguntar: quais seriam suas referências a respeito da obra missionária? Se eu preciso imitar Jesus, o que Jesus tem a me apresentar a respeito da obra missionária? Não há dúvida que essas referências a respeito de Jesus relacionadas à obra missionária, à sua visão missionária, vão além do sentido da vista. E o tema dessa mensagem é isso: tendo uma visão missionária. Você pode responder, repetir isso comigo? Tendo uma visão missionária. Visão vai além de enxergar, do sentido da vista, da ação do efeito de ver. Visão aqui tem o significado de capacidade de compreender, maneira de interpretar, perceber e representar situações. Visão aqui é ponto de vista. Qual é o ponto de vista a respeito de missões quando se fala de Jesus? Primeiro, versículo 35, nós vemos o relato de Mateus que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Percorrer significa andar, locomover-se, significa atravessar. Mas percorrer é mais que isso. Percorrer é sair da zona de conforto, da acomodação, do senso comum, do lugar comum, do ostracismo cristão.
É deixar de pensar e acreditar que fazer a obra de Deus é para poucos, é para alguns. Não, é só para os obreiros, é só para o pastor, é só para os líderes de departamentos. Eu nasci, pastor, eu aceitei a Jesus para ser membro de banco. Eu nasci em Jesus, pastor, só para orar. Mas veja que até na oração tem ação. Até na oração tem ação. Oração não é passividade. Oração é uma ferramenta de guerra, irmãos. Oração é lutar contra o inferno. Eu me lembro de um livro cujo autor é Larry Lee. O título do livro é Nem Uma Hora, referindo-se aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que estavam no Getsemane com ele e não suportaram orar. Larry Lee disse que chegou em uma cidade, foi mandado para lá para pastorear uma igreja, e ninguém se convertia. E ele começou a orar para descobrir o motivo daquilo. E o Espírito de Deus lhe disse, depois de alguns meses de oração, você precisa repreender e acorrentar o homem valente desta cidade. E um dia ele chegou mais cedo, bem mais cedo no culto. Chegou na igreja, abriu a igreja, dobrou seus joelhos e começou a orar. Eu repreendo o homem valente desta cidade, aquele que acorrenta as pessoas deste lugar, aquele que não permite que elas conheçam a verdade, aquele que está cauterizando a sua mente, a sua consciência, cegando os seus olhos para que eles não vejam a verdade do Evangelho da glória de Cristo. De repente ele sente um cheiro de enxofre dentro da igreja. O inferno se transportou para aquele altar. E ele sentiu uma presença demoníaca, satânica, e ele arrepiou por completo. Quando ele abriu os olhos, havia um ser semelhante a um touro, com os olhos vermelhos, com uma corrente nas suas mãos, soltando fumo pelas ventas, e em voz poderosíssima disse a ele: é isso que você quer? Você quer me enfrentar? Larry disse que a primeira reação dele foi tentar dizer assim: não, seu demônio, é tudo uma pegadinha, eu estava só testando, deu certo, mas vou deixar quietinho. Irmãos, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, se levantou, se colocou em pé, botou o dedo no focinho daquele demônio e disse: é sim, porque eu estou investido do poder, da unção, da glória do Altíssimo que está na minha vida, e eu ordeno que você liberte as pessoas desta cidade, no nome poderoso de Jesus. No momento que ele disse Jesus, as correntes se romperam na mão daquele demônio, o demônio desapareceu, e naquele ano 2.000 almas se renderam aos pés de Jesus naquele lugar. Oração é arma de guerra, irmão. Não acho que oração é só para agradecer: Senhor, muito obrigado por este pão, pelo alimento que o Senhor me dá. Não. Oração, você mexe com o espiritual. Quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, quando você abre a sua boca para falar com Deus, o inferno se move, porque ele está sendo bombardeado pelo poder de Deus. As pessoas estão sendo atingidas pela sua intercessão. Não deixe de orar. Não deixe de orar. George Miller foi uma vez arguído a respeito de oração, e perguntaram a ele: quanto tempo de oração você passa por dia? E George Miller disse o seguinte: não me lembro de ter passado mais de 1 minuto de oração. E aqui perguntou assim: meu Deus, 1 minuto? E George Miller completou: mas eu também não tenho me lembrado de deixar 1 minuto de orar. Orar é assim, irmãos, faz parte da nossa vida. Alguém já disse que a oração é o oxigênio da alma. Quem não ora acaba morrendo, quem não ora acaba perecendo, quem não ora acaba enfraquecendo. Então Jesus percorria, e percorrer significa fazer a obra. Como eu disse, tem gente que fala que a obra é para alguns. Eu tenho uma notícia para você: eu sei que você sabe, e você sabe que eu sei que você sabe, e eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Mas eu vou dizer assim mesmo: a chamada é para todos. Tem gente que parece que o negócio desceu assim. Pastor? Eu vou dizer de novo: a chamada é para todos.
Agora ficou mais forte, eu vou falar de novo para fazer mais forte a sua resposta. A chamada é para todos. Sim, há chamadas específicas. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, dizia ele mesmo, falando de Jesus, falando do nosso Senhor, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas e aqui nós vemos Hudson Taylor falando sobre a grande comissão, uma grande comissão que ela não está especificada para alguns, mas para todos. E em Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta chamada é para você, minha irmã. Esta chamada é para você, minha irmã. Pastor, mas eu não sei pregar, mas você não sabe cozinhar, você não sabe trazer um copo d'água, você não sabe dobrar o joelho para orar, você não sabe cantar no grupo de louvor das irmãs, você não sabe cantar no grupo de mulheres ou de jovens da mocidade, você não sabe cantar no grupo de varões. Tem gente que evangeliza assim, com uma boa atitude, tem gente que evangeliza simplesmente entregando um folheto, tem gente que evangeliza. Nós temos um pastor em nossa igreja, 94 anos, pastor Severino, e ele todos os dias, ele já tem um problema de audição, já não ouve muito bem, mas todos os dias, certamente você deve ter visto ele tanto na rodoviária, quanto também no frente do Conjunto Nacional, pastor brasileiro, 90 e poucos anos, com um microfone, uma caixinha de som e falando do amor de Deus. 90 e poucos anos. Pastor, eu não tenho condições de ir lá para o plano piloto. Mas você não tem condições de estar varrendo a porta da sua casa, vir lhe dar uma gente. Vem cá, eu tenho uma notícia boa para dar para você. O que foi? A inflação vai cair? Não, Jesus vai voltar. Porque a gente pode evangelizar falando de qualquer coisa. A gente pode evangelizar falando de futebol. Que isso, pastor? Que heresia? Que sacrilégio? Não, é sério. Fui líder de jovens, eu e o pastor Severino, isso já foi dito, nós somos contemporâneos, lá no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim. Eu liderava jovens, e nós saímos para evangelizar. Eu arrastava 40, 50 jovens pelas ruas da cidade, do bairro, para evangelizar. As pessoas estavam sentadas, ainda podia ficar sentado do lado de fora, depois do almoço no domingo, do lado de fora batendo papo. Eu vi uma banqueta, eu vi um tamborete que estava vazio, eu sentado no meio do povo. E o povo olhava assim: quem é esse abusado? Eu disse: olha, eu estou cansado, não é? A gente está andando demais. Posso falar uma coisa para vocês? Que bom estar aqui com vocês, como é bom ter família. E eu começava a me entrosar com a família, daqui a pouco eu estava falando do amor de Deus. De domingo a gente batia na porta da casa das pessoas de correio. As pessoas diziam: sua correio? Mas você não é funcionário do correio aqui na terra? Eu sou funcionário do correio do céu. Eu vim entregar uma carta de Deus para você. Toma aqui um folheto. Eu chegava na porta das pessoas, tocava a campainha, entrando na água. Pessoal, o senhor não é funcionário da CAERN, não? Ou da Saniac, ou da CAESP. Eu disse: não, filho, é porque a água não é água daqui da terra, não, é água lá do céu. Jesus, que é a fonte da vida. Você pode falar de Jesus. A gente precisa, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz o seguinte: que deveria pregar a tempo e fora de tempo, estar a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Apareceu oportunidade, pregue. Não apareceu oportunidade, crie uma oportunidade. O tema da Globo, tempo passado aí foi: invente e tente. Faça um evangelismo diferente. Ninguém é salvo para ficar parado. Percorrer em direção ao objetivo, com propósito. Todos com quem Jesus teve contato foram orientados a percorrer. As pessoas vinham a Jesus, eram curadas, eram salvas, seus pecados eram perdoados. O que Jesus dizia? Vai e não peques mais. Vai e te apresenta ao sacerdote. Vai e vai para o seio da sua família. Vai. Jesus não disse: fica do jeito que você quiser, não vai. Porque Jesus, ele ministrava, salvava, curava, libertava e dizia: vai. Quem já foi salvo, já foi liberto, tem que percorrer. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, já foi batizado nas águas, é membro de igreja, tem que percorrer. Se você já é membro desta igreja e ainda não sabe o que fazer, comece a percorrer Valparaíso de Goiás em nome de Jesus. Comece a percorrer. Percorrer significa também colocar em prática o que se tem aprendido. Eu quero me deter mais nesse tópico aqui, e nós já vamos partir para os finalmente.
Existem alguns outros tópicos, mas eu quero que você percorra. Nós precisamos sair da teoria para a prática. Eu postei esse vídeo no Facebook, algo relativo assim, que o Evangelho é como uma moeda, tem dois lados. O lado de conhecer, o lado de saber, o lado de aprender, mas o lado de praticar. Tiago diz que nós não devemos ser meros ouvintes, mas operosos praticantes. Nós temos que sair da doxa, no grego, da teoria, para a praxis, para a prática. Pastoreei uma igreja uma certa vez, e numa reunião de obreiros, o Espírito de Deus me impulsionou e eu perguntei: quem aqui nunca teve contato, experiência em orar por demônio, pessoas endemoniadas? E uma diaconisa levantou a mão, e ela era a zeladora da igreja. Eu disse: irmã, segura aí que eu vou profetizar na sua vida. Essa semana ainda, você vai ter uma experiência com uma pessoa endemoniada, e Deus vai te usar para libertar essa mulher em nome de Jesus. E ela fazia a limpeza da igreja. Ela ia para a oração junto com uma outra irmã, mas um dia ela foi fazer uma limpeza. Quando ela chegou diante da igreja, tinha uma mulher anotando o endereço que estava na placa. Ela virou para aquela moça e disse: boa tarde, quem é o pastor desta igreja? E a Rosângela disse: é o pastor Marcelo Mantovani. Disse: ah, tem culto hoje? Não, hoje não tem. E aquela moça, quando a Rosângela já estava abrindo o portão do lateral, a moça disse: a senhora pode fazer uma oração? A Rosângela disse que naquele mesmo momento as minhas palavras chegaram à mente dela. E ela disse: as palavras do pastor Marcelo vão se cumprir hoje. E ela disse: aguarde só um instantinho. Ela entrou pela porta lateral e já foi clamando o sangue de Jesus. Jesus, sangue de Jesus tem poder. Aleluia, meu Deus, as pernas tremendo. Abriu a porta da igreja, ela me contando depois: pastor, escancarei a porta da igreja. Eu coloquei ela para dentro e deixei as portas escancaradas, porque ou o demônio saiu ou eu saía correndo. Eu cheguei, Rosângela: pastor, eu fui ler a palavra, já li logo no Salmo 91, parece que tem um misticismo em torno do Salmo 91. Ela leu e a mulher já começou a... Aí ela disse: pastor, a minha vontade já era jogar a Bíblia na cara do demônio. Mas e aí, Rosângela? E aí, quando eu fechei os olhos para orar, o Espírito de Deus tomou conta da minha vida. O poder de Deus tomou conta daquele ambiente. Só eu e aquela mulher. A glória de Deus se manifestou e ela foi liberta para a glória do nome do Senhor. Faça assim com a sua mão. Eu vou profetizar sobre você nessa noite em nome de Jesus. Eu vou profetizar que em 2017, a contar desta noite em nome de Jesus, se você vai ter experiência com pessoas endemoniadas, eu não sei, mas você vai ter experiências sobrenaturais com Deus em 2017, em que você vai colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui em nome de Jesus. Se você acredita, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! A visão de Jesus não era só de percorrer, era uma visão incansável. A Bíblia diz que ele percorria todas as cidades de Deus. Versículo 35 ainda diz isso. O significado de percorrer, queridos, é completar, concluir, explorar. Quando lemos Atos 1 e 8, e fazendo uma exegese com Mateus 28, 19, entendemos essa nossa responsabilidade. Na verdade, Atos 1 e 8 é um grande desafio para todos nós, porque Jesus, antes de subir aos céus, reúne os seus discípulos, os 11, porque Judas já havia se enforcado, e ele diz: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A expressão tanto como no grego é tekai, significa simultaneidade, fazer coisas ao mesmo tempo. Isso derruba por terra, queridos, a história de alguns. Para quem tem missionário no Marrocos, se aqui tem tanto campo para evangelizar? Para que levar gente lá para a Índia, para a Espanha, para Portugal? Para que mandar gente para Bolívia, se aqui em Valparaíso ainda tem muito lugar? Porque Jesus mandou fazer assim. Jesus mandou jogar nas 11 posições ao mesmo tempo. O que Jesus está nos orientando é fazer tudo simultaneamente.
Por vezes a gente faz a obra, chega ao ponto da exaustão. Eu digo isso por mim. E aí a minha esposa já cansou de dizer, meu bem, você tem que descansar. Eu vou descansar no céu. Claro, a gente tira fé, descansa, sai em momentos de lazer. Porque nós temos espírito, alma e corpo. Nós precisamos descansar. Fui substituído na igreja no início de dezembro agora. No dia seguinte, o que eu fiz? Calma, irmãos. A minha família. Aí chega lá, meu bem, nós estamos só eu e ela, minha esposa. Chegamos lá, na segunda tarde, uma bênção. Um crente não tem como se esconder. Não. Pastor, então, parece que está na vitrine. Parece que está no Mercado Livre, todo mundo vê. Estou lá, chegamos na segunda, dormimos, no outro dia se levantou, foi tomar um café, fomos para a piscina, beber, hoje o dia é nosso. A gente chegou lá, minha esposa começou a se preparar, tirando o roupão e tal, eu lá já, parecendo Brad Pitt, óculos escuros. A única diferença são os cabelos loiros, que eu não tenho, e o dinheiro também. Mas daqui a pouco ela preparou, então quando ela foi sentar na cadeira, eu vi assim, André! Daqui a pouco, André! Ela disse, meu bem, tem alguém me chamando, vocês têm. Acho bom você atender. André, quando olhou, tinha uma irmã, a esposa de um outro pastor, amigo nosso, lá de Santo Antônio Descoberto. Vem cá! Eu fiz, ela olhou para mim e disse, meu Deus, vai lá, crente. Mas eu quero que você entenda que enquanto nós estivermos aqui, o nosso trabalho é incansável. Eu não posso abrir mão de fazer a obra para a qual Deus me chamou, não somente como pastor, mas como crente. Porque se não há grande comissão, como diz Dallas Willard, a grande comissão vai virar uma grande comissão. Se você não tiver essa consciência e a colocar em prática, se você compreender, mas não aplicar, você está da mesma forma que alguém que diz que está com fome, vai a um restaurante. Escute nessa ilustração, nessa metáfora, nessa analogia. É como você chegar em um restaurante, se sentar, pedir o menu, o cardápio, olhar tudo, meu Deus, bife com molho de alcaparras, aleluia, coisa de Deus. Ou então quando você vai a um restaurante lá no Rio Grande do Norte, Natal, você vai no Rio do Bambu, ou qualquer outro, camarão internacional, não dá vontade de falar até em línguas, o negócio é do céu, camarão à grega, aí você diz, ai meu Deus, maravilhoso, isso aqui, casquinha de caranguejo, ai que coisa maravilhosa, aí você fecha o cardápio e vai embora porque você está satisfeito. Quando você sabe o que fazer, mas você não faz, você está dizendo que está agindo dessa forma. Eu sei que eu tenho que evangelizar, pastor, eu sei. Então vai abençoar. Prega o evangelho. Porque Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. Não é alternativa, não. O crente não tem alternativa de pregar ou não. Não é chegar lá na hora da prova de múltipla escolha, A, B, C, D, ou é único, está na minha ele só fez escolher. O escolhido foi você. Na minha época já tinha mais. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Tem alternativa não. É igual orar. Você já leu Lucas 18? Abra a sua Bíblia aí, eu já estou concluindo, queridos. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo de número 1. Todo mundo abriu? Quem encontrou? Quem encontrou, diga aleluia. Se não encontrou ainda, diga escola dominical. Eu ouvi escola dominical aí. Lucas 18, versículo 1, diz assim a Bíblia. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre a alternativa, sobre a possibilidade, sobre fazer ou não fazer algo a respeito da oração. É isso que está escrito aí? Sobre o? Fala mais alto. Sobre o dever.
de orar de vez em quando. Ah, não é de vez em quando não? De orar quando passar pelas provas. Orar? Pastor, como é que eu vou orar? Sempre. Primeiro aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como é que é isso, pastor? Mas não é em todo lugar. Eu vou chegar no ônibus lá no BRT. Senhor. Não. Quem disse que você pode orar só de joelho? Você pode orar dirigindo. Você pode orar pegando o ônibus em pé. Você pode orar quando estiver lavando a louça. Você pode orar quando estiver tomando banho. Lava, segura as minhas impurezas. Aleluia. Todo momento é momento espiritual para crente. Orar sem cessar é estar em constante oração. Lembra do que eu falei de Jorge Líder? Que ele disse que não orou mais do que 1 minuto, mas não lembra de ter deixado 1 minuto de orar. Assim é a nossa vida. De vez em quando não aparece uma música na sua mente? Parece ou não parece? Parece. Tudo bem, tem umas músicas que são do ventre do inferno, que estão sendo vomitados por aí afora, né? Coisa que não presta. Mas tem coisa, por exemplo, com muito louvor. O que mais? Essa música aí que a irmã falou do desejo missionário veio lá de 1900 e bolinha. Mais antiga que espirrar pelo nariz. Orar sem cessar o tempo inteiro. Eu teria muitas outras coisas para dizer para vocês. Mas se você ler esse texto, você vai ver que Jesus tinha uma visão urbana. A visão dele não era somente além continente, transcontinental, ele andava nas cidades e aldeias. A visão do Evangelho de Jesus era uma visão integral. Tem muita gente pregando um evangelho por aí, um evangelho perneta, manto, um evangelho aleijado. Jesus pregava e um evangelho, a visão do evangelho era uma visão integral, era a visão do Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça. Era a visão do evangelho todo para o homem todo. Quando a Bíblia relata no versículo 35 que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo. Ele tratava do espírito, da alma e do corpo das pessoas. Não adianta uma pessoa aceitar Jesus e vir aqui, pastor, estou morrendo de fome. Vou orar para Jesus, mandar para você agora uma bunda doce celestial. Não, vai ali no pit dog da esquina e paga para ele. Custa nada. Uma vez eu estava em Fortaleza, trabalho. Eu estou lá. Fazia muito tempo que eu não comia no McDonald's. Eu não costumo fazer isso. Mas eu fui. Hoje eu vou sair daqui. Estou contrariando meu amigo aqui que prega contra isso, mas aquele dia eu fui, pastor. Se o senhor quiser depois orar por mim, eu me arrependo. Mas eu fui comer o Big Mac. Fui comer a Coca-Cola, tomar uma Coca-Cola de 700 ml e uma batata frita grande. Eu confesso meus pecados. Estava lá na praia de Iracema, em Fortaleza. E do Blindex. Eu venho na praia. Eu sei, eu vou sentar ali porque eu quero ver o mar. Quero comer vendo o mar. Isso aqui é coisa de crente. Comer McDonald's, vendo o mar, não sei. Só falta, né? Um amigo meu disse, tudo bem que ele está meio afastado da igreja, mas ele disse, pastor, para mim o céu só serve se chegar lá e tiver o Ronald McDonald fazendo assim e uma placa dizendo, beba Coca-Cola. Mas então você fica por aqui, filho, não é para o céu não. Eu estava lá, comendo meu Big Mac. Bateu um menino no vidro. Não faço comigo não, meu coração, ele se rompe. E o menino disse assim, eu já estava na metade do sanduíche. Ele falou assim, moço, me dá o resto do seu sanduíche. O resto não desceu. Eu disse, aguarde um instantinho, que eu vou comprar algo para você. E eu comprei o mesmo lanche que eu comi. E eu dei para aquele menino. O menino olhou para mim, moço, tudo é meu. Tudo é seu. Você vai fazer a vontade de Deus. Isso é compartilhar com os outros que você tem. Se eu não tivesse condições de pagar um Big Mac para ele, com um lanche completo, eu daria a metade do meu sanduíche, o restante do meu refrigerante, o restante da batata frita. Mas eu dei outro lanche para ele. É um evangelho integral. Trabalha com o ser humano todo. A visão do
Evangelho de Jesus da missão missionária, já estou acabando. Diz que quando o pastor, o pregador começa a falar assim, estou em fase de conclusão, porque ainda tem mais uns 20 minutos, mas não, eu vou terminar. A visão é abrangente e inclusiva. A obra missionária que Jesus orienta a gente a fazer, ela não exclui, ela não é seletiva, ela é abrangente. Ela abraça negros e brancos, pobres e ricos, altos e baixos, gordos e magros, bonitos e feios, gente apedeuta sem instrução e gente com instrução, gente de quem eu gosto e gente de quem eu não gosto. Tinha um sargento com quem eu trabalhei lá em Natal. O homem era a imagem do cão. E eu pregava eventualmente para ele. E ele me escorraçava. Eu sou militar, ele era mais antigo do que eu, mais moderno. E um dia, pastor Elias, fui fazer um trabalho lá em Natal, a serviço. Cheguei, fui pegar um ônibus, fui passando pela frente da sala oficial do dia, daqui a pouco eu ouço um grito assim, Pai do Senhor, meu irmão! Eu disse, rapaz, você é de crente pentecostal. Eu olhei, quando eu olhei, aí ele falou, não acredito. Ele veio de braço aberto, meu irmão, Pai do Senhor! Irmão, eu fiquei paralisado, petrificado. Me arrepio quando eu lembro ele, sargento Olímpio, lembro como se fosse hoje. Ele me abraçou, quanto tempo eu não lhe vejo? Eu disse, rapaz, eu não lhe via também, para mim foi uma surpresa agradável, saber que você vai morar no céu junto comigo. O Evangelho é para abraçar todo mundo. Gente que cheira bem, que usa Boticário, que usa Pierre Alexander, que usa Ferrari, e gente que usa e não usa. Gente que não usa. Lava o cabelo com sabor de coco. Eu amo também. E comigo não tem esse negócio. É porque eu estou chegando agora aqui. É o que eu falei lá na igreja onde nós estamos. Eu sou beijoqueiro. Eu beijo homem, eu beijo mulher. Beijo gente fedorenta, beijo gente cheirosa. E você pega de tudo um pouco. Esse dia eu tive que lavar 2 paletóis. Porque eu abracei uma irmã lá, ficou 3 quilos de pó dela no meu paletó. Ela saiu mais magra. Ela deve ter recebido. Cheguei em casa mais magra, aleluia. Por quê? Junto comigo, tá comigo. A base ficou toda aqui no meu paletó. A base ela passou no rosto, ficou toda lá. O Evangelho é inclusivo, querido. O Evangelho de abraço. O Evangelho de compaixão, de você trazer para perto. É um Evangelho, é uma visão ministerial, é missionária, pastoral, é uma visão analítica. Elas estavam aflitas e exaustas. Jesus percebeu isso. Mas eu quero concluir dizendo que a visão missionária de Jesus é uma visão que compreende a extensão da obra. Ela é grande. O pastor Severino falou sobre Neemias, construtor de Deus, durante algumas semanas aqui. Em 2 momentos ele disse que a obra é grande. Quando ele viu os homens separados na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele disse em Neemias 4,19, grande e extensa é a obra. Em Neemias 6,3, quando Tobias, Sanbalate e Gesem querem confrontá-lo, ele diz, por que eu desceria daqui? Eu estou fazendo uma grande obra. Não diga a ninguém, não deixe ninguém dizer para você que você é Zé Povinho, que você não está fazendo nada. Você precisa compreender o que você está falando, fazendo. Quando alguém perguntar o que você faz, eu vendo sonhos. Estou no maior empreendimento do universo. Que empreendimento é esse? Já conquistou a atenção da pessoa. Eu apresento sonhos que nenhum homem pode fazer. E aí as pessoas já vão começar a se aproximar de você. Por quê? Porque Jesus entrega sonhos, faz concretizar sonhos. Eu quero que você feche os seus olhos, que você abra o seu coração, porque eu quero que você entenda e aplique isso na sua vida, que você tem essa chamada de Deus. Coloque-se de pé com a permissão do pastor, vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos, que você realmente abra o seu coração e se entregue. É o primeiro culto de missões. Primeiro culto de missões. E nada melhor do que você renovar um voto com o Senhor. Pastor, eu não sei ganhar almas para Jesus, mas convidar você sabe. Chamar para o culto você sabe.
Mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você sabe? Eu não sei não, então aprende, irmão. Já que os jovens aqui todos são professores, as crianças de hoje, elas já nascem com processador octa-core, com bateria de longa duração. Um amigo contou que uma criança estava no avião, e aí o menino chorando, a mãe pegou uma revista e deu para o menino. O menino olhou a revista, abriu a revista e começou a fazer assim, ó. Pensaram que era um tablet. As crianças hoje, elas já nascem querendo tirar selfie. Aprenda com os jovens, aprenda com as crianças. Elas sabem tudo. Coisa que eu não sei lá em casa, eu entrego na mão dos meus filhos. E olha que eu fuço o celular, o smartphone. Aí eu não sei, pai, isso aqui é mole, faz isso. Aí eu... Faz de novo. Convide alguém. Porque você vai ser instrumento de Deus em 2017 para fazer esta igreja dobrar de tamanho em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, te adoramos porque o Senhor falou conosco nesta noite. Nesse primeiro culto de missões de 2017, certamente o Senhor tem algo a marcar em nossos corações, selar em nossas almas, para que 2017 seja um ano que tenha tudo para ser diferente, para nós, para nossas famílias e para a nossa igreja. Mas tudo depende de atitudes. Que tenhamos a mesma visão missionária de Jesus. Uma visão que percorre, uma visão que abraça, uma visão compassiva, uma visão de um evangelho integral, que ensina, que prega, que ora pelos enfermos, que liberta os oprimidos, que aponta o caminho da salvação. Que em nome de Jesus sejamos instrumentos do Senhor, porque temos uma chamada. Há uma canção que diz: eu tenho um chamado. Pai, que em nome de Jesus nós abracemos esse chamado, porque nós cremos que para isso o Senhor nos colocou aqui na terra e em tua casa, em tua igreja. Nós estamos plantados aqui para frutificar, para produzir, para trazermos outras pessoas para conhecerem a Cristo, para ouvirem a mensagem. Pai, em nome de Jesus, que oremos, que intercedamos, que evangelizemos, que entreguemos um folheto, um convite de uma festa. Vem uma nova oportunidade aí, 11 de fevereiro, congresso de varões. É uma grande oportunidade, Pai, para esta igreja aplicar o que está ouvindo aqui nesta noite, de sair da zona de conforto, do comodismo, para avançar, para percorrer aquilo que o Senhor tem reservado a esta igreja, para galgar e conquistar em nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue abençoando esta igreja, a instrumentalidade, o apacentamento por meio do pastor Severino Gonçalves, meu amigo, sua família, os obreiros que o cercam, os líderes e as líderes de departamentos e a todos aqueles que estão se agregando, ingressando, que estão lembrando nesta igreja, Pai. Que em nome de Jesus, quando nós voltarmos em outras oportunidades, vejamos esta igreja com um grande número de pessoas até sem condições de sentarem, porque em nome de Jesus a salvação está deste lugar, em nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus.